Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos, sejam todos bem-vindos a mais uma reflexão da liturgia da palavra nas asas do Espírito. Hoje, terça-feira, dia 13 de julho, mais uma vez nós estamos vivendo esse mergulho, refletindo o Evangelho de Mateus, no capítulo 11, versículo 20, onde Jesus vai repreender, exortar aquelas cidades que teimam, que se recusam a se converter, mesmo diante da pregação e dos inúmeros milagres que Jesus realiza naquelas cidades. Vejam a dureza de coração do homem, o que provoca um risco grande. E Jesus vai dizer aí que muitas coisas acontecerão, que no dia do julgamento essas cidades serão julgadas com muito rigor, porque se recusaram a se converter a partir da pregação do próprio Jesus. Vamos ao Evangelho. Mateus 11, versículo 20. O Evangelho vai mais além, mas nós vamos ficar com o primeiro versículo do Evangelho, versículo 20. Depois, Jesus começou a censurar as cidades onde tinha feito grande número de seus milagres por terem recusado arrepender-se. Amados irmãos, que nós não mereçamos essa censura que Jesus faz àqueles habitantes daquelas cidades. Se continuar a leitura, o evangelista vai enumerar essas cidades e vai dizer quais são os riscos que elas estão correndo. E nós hoje, como é que está a nossa fé? Vejam, o próprio Jesus pregando, realizando milagres, sinais, ainda assim as pessoas endureceram o coração. É claro, isso também deve ser para nós um sinal de que a evangelização não é coisa fácil. Levar o anúncio da Boa Nova para as pessoas implica em grandes dificuldades, sobretudo quando encontramos pessoas do coração duro, que resistem, que não querem assumir o Evangelho. Por que não querem? Porque é mais fácil seguir o mundo, porque é mais conveniente seguir as coisas do mundo. Como disse ontem, o Evangelho é radical. Exige postura, exige decisão, exige renúncias, exige sacrifício. Mas a maioria das pessoas preferem viver na relativização da verdade. E aí tentam amenizar aquilo que é exigido, tentam dissimular as verdades e tentam adaptar a verdade do Evangelho às suas conveniências. Então, por conta disso, resistem ao chamamento de Jesus, ao chamamento daqueles que pregam a verdade, à conversão. Então, essas pessoas foram merecedoras dessas censuras de Jesus porque se recusaram a arrepender-se. Amados irmãos, nós precisamos fazer um exame de consciência, colocar a nossa mão na consciência, perscrutar os nossos corações. Será que nós estamos, a exemplo dessas pessoas, também recusando-nos a arrependermos-nos dos nossos pecados? Essa recusa implica em permanecermos pecando, permanecermos numa vida velha de pecado, permanecermos ou voltarmos à vida de pecados que tínhamos antes. Isso é uma recusa ao arrependimento, uma recusa à vida nova. Queremos viver as facilidades do mundo e por isso muitas vezes
nos recusamos a aceitar o Evangelho como proposta de mudança de vida, como proposta de renúncia às facilidades do mundo para viver uma vida segundo o Evangelho. Como eu disse, o Evangelho é exigente. A lógica de Jesus, a lógica de Deus é diferente da lógica humana. E nós precisamos entender isso para, de coração, abraçarmos a nossa conversão, abraçarmos a proposta do Evangelho, abraçarmos uma vida nova. Isso se chama conversão. Conversão significa deixar a vida velha para trás, renunciar a todos os pecados, renunciar a tudo aquilo que nos afasta de Deus e começarmos a viver uma vida nova, uma vida de renúncia, uma vida onde se busca pelo sacrifício, pela renúncia, pela perseverança, pela fidelidade, viver segundo o coração de Deus. Precisamos rezar muito, meus irmãos. Precisamos clamar muito aos céus. Força, coragem, discernimento e vontade. Converter-se é uma graça de Deus, mas é também uma questão de vontade. Querer, decidir e fazer tudo para abandonar o pecado, renunciar às coisas velhas e viver uma nova vida. É uma questão de decisão, é uma questão de querer. Por isso é necessário que nós deixemos o Espírito Santo nos convencer. Não somos nós que vamos convencer as pessoas, mas é o Espírito Santo através da nossa pregação ungida e poderosa, para que, sendo impactados pelo Espírito Santo, as pessoas decidam, façam uma opção, tomem uma decisão de mudança de vida, de conversão, de abandono do pecado e da vida velha para viver uma vida nova em Cristo, abraçando a cruz e seguindo os passos de Jesus. Rezemos então por nós e por todos, para que todos nós possamos nos deixar converter pelo amor de Deus. Senhor Jesus, nós reconhecemos as nossas misérias, nós reconhecemos que somos fracos e muitas vezes preferimos as facilidades do mundo do que as exigências da Tua Palavra. Envia sobre nós o Teu Espírito Santo, pela intercessão de Nossa Senhora do Carmo, para que nós possamos tomar a decisão e deixar para trás, renunciar definitivamente aos pecados da vida velha e assim vivermos Te seguindo, abraçando a cruz, sendo fiéis e buscando a santificação todos os dias pela força do Espírito Santo e confiantes na Tua misericórdia. Vem em nosso auxílio, Senhor. Derrama sobre nós a Tua graça. Converte-nos todos os dias para que nós possamos estar sempre contigo, apesar das nossas misérias. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Deus abençoe você. Uma ótima terça-feira. Até amanhã, com a graça de Deus.